E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções. Que demais! Ok, deixa eu tá startado, beleza? Vou aqui abrir o meu Sublime, eu vou dar um Open Folder, abrir a pasta aqui. Vou lá em Champ, htdocs, projeto teste. Ok, aqui eu vou salvar esse arquivo. Vou dar o nome de função, né? Funcão, sem acento, sem nada, função PHP. Funcão PHP, salvar aqui. Beleza, vou criar toda a estrutura de HTML, vou estar trabalhando com função. Ok, vou criar aqui o trecho aqui onde eu vou escrever meus códigos HTML, PHP, né? Então abro com sinal de menor, interrogação PHP, interrogação, sinal de maior. Então aqui dentro desse escopo aqui, eu posso digitar meus códigos PHP, ok? Então a gente vai trabalhar com funções, né? O que são funções? São trechos de código, né, que nos permite encapsular blocos de códigos com um objetivo definido. Né? O que nos ajuda isso? Se a gente vai utilizar um trecho de código com frequência, que se a gente precisa repetir aquilo muitas das vezes, repetir toda aquela lógica muitas das vezes, a gente tem que tornar ela uma função, para que a gente não esteja reescrevendo o código. Então vamos lá, existem dois tipos de funções, função void, que é vazia, né? E função void e com retorno. Função void, deixa eu até separar aqui. E função com retorno. Esses dois tipos que a gente vai ver e é o que tem para a gente fazer em PHP. Vamos lá, para a gente criar uma função, a primeira coisa que a gente faz é utilizar a palavra reservada function, que a gente vai utilizar uma função. Utilizamos a palavra reservada e o nome da função. No meu caso, vou criar uma função mostrar mensagem. Abro e fecho parêntese, que isso caracteriza que é uma função, e abro as chaves aqui, abro e fecho. Então aqui eu crio uma função, utilizo a palavra reservada, o nome da função. Então o nome segue os mesmos padrões para nome de variáveis, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaçamento, essas coisas. Se a gente vai utilizar um nome composto para a criação de uma função, geralmente a gente utiliza o primeiro nome em minúsculos, tipo mostrar, com o segundo nome, mensagem, a gente coloca o M maiúsculo para a gente conseguir entender melhor. Ou utiliza aí o underline, né? Utiliza um underline, deu uma bugada aqui. Então, para separar, mas nunca espaçamento, né? Que isso não é o nome de uma função. Então tem aqui a função mostrar mensagem e aqui dentro ela vai somente dar um eco aqui, né? Vai olá mundo, olá mundo não. Salvar aqui e vou abrir esse meu arquivo função.php lá no meu servidor. Como é que eu faço isso? Eu vou lá na pasta, professor, e abro aqui? Não, né? Porque não fazemos mais isso. A gente precisa acessar o servidor. Então a gente vai aqui, nosso servidor é o localhost barra o nome do nosso projeto que está em htdocs. Quando eu abro o localhost, é como se eu estivesse abrindo a pasta htdocs, né? Então o nome da pasta que a gente está colocando o nosso projetinho aqui é projeto teste. Então eu coloco aqui projeto teste barra função PHP. Então ó, não apareceu nada, justamente não apareceu nada. Por quê? Porque eu apenas criei a função. Quando eu crio uma função, eu preciso chamá-la para que ela funcione. E como é que eu chamo a função? Somente através do nome. Então aqui eu criei a minha função, mas aqui embaixo eu vou chamar. Como eu chamo a função mostrar mensagem, abre e fecho. Nesse momento eu estou chamando a função. Se eu atualizar aqui, ele vai mostrar isso aqui. Olá mundo não. Então como eu falei, ele é
um bloco, né, onde eu faço o encapsulamento de trechos de código que eu posso estar repetindo com frequência. Então nunca mais vou precisar fazer essa lógica, digamos assim, que nem tem uma lógica aqui. Nunca mais eu vou precisar reescrever esse trecho de código, somente chamando a função, ele vai fazer isso diversas vezes. Ó, 3 vezes aqui e atualizo. Chamou olá mundo não, olá mundo não, olá mundo não. Poderia dar um BR aqui, ó, para melhorar a visualização. Então, olá mundo não, olá mundo não. Então, toda vez que eu utilizo a chamada da função, ele vai me retornar isso aqui, ou seja, vai executar esse trecho de código. Então, isso aqui é uma função do tipo void. Void, sem retorno algum, né? Então, vou tirar aqui e deixar só uma mesmo. Então, ela imprime aqui todo o conteúdo olá mundo não. Quando eu chamo a função, ele chama aqui a função mostrar e executa esse trecho de código. Essa é a função void. Mas existe a função com retorno do valor. Então, como é que a gente cria? Mais uma vez, utilizando a palavra function, palavra reservada. Eu vou botar o nome aqui, calcular média, o nome da minha função. E tem uma coisa, aqui dentro do parêntese, ela recebe os nossos parâmetros ou argumentos. Nessa função aqui que a gente visualizou, que é vazia, ela não recebeu aqui, né? Mas ela poderia receber, professor? Poderia receber. Um exemplo aqui, só paralisar aqui, deixa eu deletar aqui para a gente não ter problema. Um exemplo, ela é uma função que não está recebendo parâmetro nenhum, não está recebendo nenhum argumento. Ela é do tipo void, porque ela executa aqui dentro. Eu poderia colocar bem assim, ó, uma variável, nome aqui. Ou seja, agora ela é uma função, o nome dela é mostrar, ela recebe um parâmetro ou argumento, como você queira falar, vai receber um argumento. Então eu não chamo mais dessa forma. E esse argumento vai ser tipo olá mundo não, vou botar olá, concatenar aqui para colocar olá nome aqui, para aparecer o nome da pessoa. Então olha só, então eu posso passar como parâmetro aqui, ó, Paulo César. Então ela continua sendo uma função void, não retorna nada, porque ela executa o trecho de código aqui dentro mesmo. Ela faz a função que a gente está definindo aqui. Ela, no caso, vai imprimir olá, o nome de uma pessoa que vai ser passado, no caso aqui, e pula uma linha. Então, eu estou chamando a função mostrar, estou passando esse valor aqui, Paulo César. Esse valor vai ser passado como parâmetro ou argumento para a variável nome, que eu defini aqui na minha função. Então, se eu salvar e atualizar, mostrar olá Paulo César. Eu poderia chamar novamente um outro lugar, lá Lucas. Olá Lucas, né? Chamar olá Flaviana. Olá Alexandre. Alexandre. Vou copiar mais um aqui. Não sei se está certo, vamos lá. Então, olha, estou chamando aqui, né? Chamando a função. No caso, a função mostrar mensagem, passando por parâmetro esses valores. Ele pode receber vários parâmetros? Pode. Eu só vou apagar tudo aqui. Nome e idade. Eu vou agora fazer assim. Vou apagar aqui, deixar eco mesmo. Aqui eu vou colocar nome. E vai concatenar aqui, ó. Nome. Vou concatenar para cá. A gente está fazendo concatenação. Idade. Idade. E aqui um BR. Vou atualizar aqui, ó. Não vai acontecer nada porque eu preciso chamar a função. Então só faço mostrar mensagem, mando Paulo
30. Ponto e vírgula, porque a gente está trabalhando com PHP. Vou atualizar, ó, nome Paulo, idade 30. Poderia até botar aqui anos. 30 anos. Olha aí, ó. Nome fulano, idade 22. Estou passando, chamando a função, né, passando esses argumentos, né, fulano vai para nome e 22 vai para idade, passando esses parâmetros ou argumentos. Ela é uma função que não retorna valor nenhum, ok? Vamos lá, vou apagar aqui para ficar melhor, vamos fazer uma função com retorno. Para me criar uma função com retorno, eu utilizo a palavra function, de função, né? O nome da função, então eu vou botar aqui calcular média. Olha aí, por isso que eu tenho que colocar o nome da segunda palavra em maiúsculo, porque fica mais fácil a gente entender. Ele vai receber dois parâmetros, vai receber AP1 e vai receber AP2. Dois valores, dois argumentos ele vai receber por parâmetro. Como ela é uma função que retorna, a gente pode fazer assim, ó. Vou criar uma variável aqui chamada result, de resultado, vai receber o quê? Vai fazer um cálculo, no caso vai ser a variável AP1 mais a variável AP2 dividido para 2, para tirar uma média. Esse resultado vai ser armazenado na variável result. E aqui, como ela é uma função com retorno, a gente utiliza a palavra reservada return. Return. E a gente retorna quem? A gente retorna result, o valor. Como ela é uma função com retorno, a gente não vai mais chamar ela dessa forma, somente calcular média dessa forma. Como ela recebe parâmetro, então eu teria que passar os valores 10 e 8. Não é dessa forma, porque ela tem um return, ela retorna um valor. Então eu posso fazer, se eu atualizar aqui, ó, não fez nada. Chamou a função, mas não fez nada, porque a chamada dessa função retorna um valor. Então eu poderia fazer dessa forma, né? Eu daria um echo e aqui chamaria a função echo calcular média. Vou tirar aqui. O que vai? Quando ele chamar a função calcular média, ele vai passar o 10 para P1 e o 8 para P2. A variável resultado que a gente cria aqui, ela vai somar a P1 mais a P2, ou seja, 10 mais 8, e dividir para 2, né? Que vai dar quanto? Aqui vai dar 16 dividido para 2, vai dar 8. Então, bora ver. 8 nada, né? 9, buguei geral. 18, né? Desculpa. 18 dividido para 2 vai dar 9. Então, tirou a média. Então, eu posso estar fazendo isso. Você vê que a chamada da função, ela me retorna um valor. Então, eu estou utilizando o echo aqui, ele já está escrevendo na tela o 9. Mas eu poderia muito bem criar uma variável aqui, ó, e dar o nome de média, recebe calcula média, e eu passo 8 e 8. E aqui eu ia dar poderia utilizar depois essa variável, mas só para a gente ver aqui. Vou botar bem assim. Sua média é média. Sua média é 8. Vou passar aqui 9. Sua média é 8,5. Então aqui a gente tem uma função que recebe dois argumentos por parâmetro, recebe dois parâmetros, e ela tem o return, porque ela é uma função que retorna valores, né? Então a gente chama a função, mas como ela é uma função com retorno, a chamada da função retorna um valor. Então é tipo aqui, nesse caso aqui, eu estou mandando 8, eu estou mandando 9. 8 vem para P1, 9 vem para P2. Então 8 mais 9 vai dar o quê? 17 dividido para 2 vai dar o quê? 8,5. 8,5 vai ser armazenado em result e ele retorna
a variável result. A variável result está armazenando 8.5. Então, como a chamada da função retorna, então isso aqui retorna 8.5. Então, 8.5 é armazenado na variável média e aqui eu mostro, né, o valor. Então, por isso que ele exibe aqui 8.5. Beleza? Então, essa é as duas maneiras de funções que a gente trabalha. Eu peço que você pesquise, eu vou deixar aí para vocês pesquisarem, funções nativas, né? Funções para trabalhar com string, para trabalhar com funções matemáticas e para trabalhar com data. Mas isso a gente vai ver, vocês vão ver aí pesquisando. Mas vamos lá utilizar o poder do HTML, utilizando do PHP, utilizando em nossas páginas web para recuperar alguns dados. Beleza? Então essa é a maneira de trabalhar com funções. Vamos lá, vamos apagar aqui, vamos criar um outro arquivo. A gente vai criar um arquivo aqui e vai ser HTML mesmo. Vamos salvar aqui. Eu vou dar o nome de login. Login.html, só para a gente trabalhar algo aqui que vai ser muito interessante para a gente utilizar nos nossos projetos. Vamos esquecer aqui essa função, vou até deletar aqui. Deletar não, deixa ele aí. Login.html, vamos criar a estrutura do HTML. Opa! HTML, vou colocar aqui login. Salvar. Aqui eu vou criar uma div. E aqui eu vou colocar aqui um H1. Botar login aqui. Aqui eu vou colocar um form. Aqui eu vou inserir um input text. Eu não vou utilizar o name, vou colocar o ID. E o ID vai ser e-mail, tipo como se fosse um login, né? Vou dar um BR aqui. Só para a gente fazer um teste. Aqui vai ser um password, vai ser a senha. E aqui vai ser um input submit. Salvar aqui, submit. Salvar e vou atualizar aqui a nossa página. Não é mais função, mas aqui é o login.html. Então, está aqui o nosso login.html, a nossa página criada aqui, beleza, está funcionando. A gente vai utilizar aqui no form o action, a ação. Qual vai ser a ação? A gente vai fazer quando o usuário preencher aqui, tipo a senha, e clicar em enviar, a gente vai fazer ele ir para uma outra página, no caso a página PHP que a gente vai criar aqui, definida pela essa ação aqui. Então quando eu digitar aqui e enviar, ele vai para essa página e vai pegar os dados que a gente vai passar. Então a gente faz isso através do action. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado acessar.php. Eu vou colocar aqui na ação acessar.php. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir esse arquivo PHP que a gente vai criar agora. Então vamos lá criar. New. Vou criar aqui, já vou salvar como acessar.php. Acessar.php, tá aqui. Beleza, o que a gente vai criar? Vou criar aqui uma estrutura de página web, botar acessar, um exemplo aqui. Aqui eu vou criar nossos códigos PHP, só para a gente ver, para a gente fazer esse exemplo aqui, nosso código PHP. Ok, quando o usuário clicar aqui, preencher aqui esses dados, fazer o login, e quando ele clicar em enviar, ele vai vir para essa página acessar aqui. E nessa página acessar, a gente vai pegar esses dados. Só para a gente ver que ele já está nessa página acessar, eu vou criar aqui, vou botar aqui na página acessar. Ó, já até foi, né? Deixa eu voltar aqui, atualizar. Login, aqui é o Paulo. Botar minha senha e enviar.
na página acessar. Você vê aqui que a gente está na página acessar. E a gente vai aprender algo. Vamos aqui no login primeiro. Quando a gente utiliza formulários, existem duas maneiras, né, que são os métodos, né, que a gente utiliza. No caso, get e post. Quando eu não coloco o método, por padrão ele é get. Como assim? A requisição. Quando eu envio, quando eu digito aqui, ó, localhost projeto teste /login, eu estou enviando uma requisição para o servidor para ele me trazer essa página. Quando a gente trabalha com formulário e preenche aqui um formulário, a gente vai clicar em enviar. Tem duas maneiras de a gente enviar dados para o nosso servidor: via get ou via post. Via get ele faz o quê? Eu vou atualizar aqui. Ele envia no corpo da URL, ó. Aqui está a nossa URL como se fosse a URL do nosso site, só que é o localhost, justamente porque a gente está utilizando o champ, o nome do projeto teste, login.html. Se eu digitar aqui meu e-mail e minha senha, como a gente está utilizando um método, deixa eu até tirar aqui a ação, só para a gente ver. Como a gente está utilizando, vou salvar aqui de novo. Como a gente está utilizando o método get, ele faz isso aqui, ó. Quando a gente clicar em enviar, opa, deixa eu só atualizar aqui. E o name senha. Aqui, ó. Então é através do name. Eu confundi aqui com aí, colocando o ID. Então o que a gente faz? A gente coloca o name e-mail, que referencia aqui o meu input, né, referenciando ao meu e-mail aqui, e depois ao meu password. Como a gente não está definindo aqui o método, é como se ele fosse get por padrão, e nem a ação, né, que seria o action, então ele não vai para página nenhuma. Então se eu atualizar aqui, novamente digitar outra senha, ele passa aqui no corpo da minha URL, login, e-mail, que é o name, e o conteúdo aqui que eu enviei, um e-comercial, que vai ser o outro valor que ele vai estar passando, que no caso é a senha. Olha só, vou atualizar novamente, vou passar aqui, ó, TTT, e aqui 123. O e-mail vai TTT, a gente está passando esse valor aqui, ó, e a senha vai 123. Claro, isso não é seguro, né? Passar a senha no corpo da URL, né? Da requisição que a gente vai enviar. Então, isso aqui é uma requisição via GET. Isso vai chegar lá no servidor e a gente pode pegar esses dados, esses valores aqui passados. Um exemplo, quando eu não defino o método, ele já sabe. Quando eu não defino o método, mesmo não definindo, ele vai passar da mesma forma. Vou colocar 123 não, vou colocar PPP. Eu vou colocar aqui 555. Ó, PPP 555, mesmo que eu não tenha definido o método. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer com que quando eu clicar aqui, esses dados sejam enviados para o meu arquivo acessar. E aqui eu pegue os dados. Como a gente faz isso? A gente vai colocar aqui o método mesmo, get, só para a gente ver. E aqui o método a gente vai botar acessar.php, que é esse arquivo aqui, acessar.php. Ó, se eu fizer de novo, agora atualizar, ele vai lá para o acessar. Só que aqui no acessar, o que ele recebe? O e-mail e a senha. De novo, eu vou atualizar aqui, voltar para ele atualizar o nosso formulário. Eu vou mandar aqui TTT, como se fosse o e-mail, e a senha 333. Enviar. Fechar aqui. Olha, ele abre o localhost, o arquivo acessar, o sinal de interrogação, né, para separar. Aqui ele manda o e-mail, como se fosse um valor passado, né, e o valor passado é o TTT, e aqui como se fosse uma outra valor passado, que é a senha 333. Então a gente pode recuperar esses dados, para a gente trabalhar como exemplo.
Então aqui a gente utiliza o action, chamando o acessar.php e o method, que é o get. Mesmo que a gente tire isso aqui, vai funcionar como se fosse a requisição get. Então lá no acessar o que a gente faz? Como é que eu pego esse valor passado via get? A gente pega da seguinte forma: a gente recebe esse dado via get dessa forma aqui, ó. Para a gente receber esse dado, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente utiliza o cifrão get, aspas simples, e o que ele passa. Se eu quero pegar o e-mail, então eu coloco o e-mail. Então eu consigo pegar, ou eu armazeno em uma variável, ou eu mostro no echo, né? No echo, né? Então vou fazer isso aqui, ó, só para a gente mostrar. Ó, para a gente ver que a gente está pegando esse valor. Vou voltar aqui, atualizar. Vou colocar aqui o e-mail ppp, só um exemplo, e a senha 123. Ó, se você ver, a gente pegou aqui, ó, o e-mail ppp. Vamos pegar a senha agora. A gente pode botar aqui um outro echo. E aqui a gente coloca cifrão, underline, get. E aqui o name, né, que é senha. A gente vai conseguir pegar a senha agora. Ó, senha. Essa é uma maneira. Mas eu poderia colocar isso em variáveis. Eu poderia definir aqui, ó, e-mail recebe get e-mail, ponto e vírgula. Eu coloco aqui senha recebe get senha. Isso é só um exemplo, tá? Que a gente não passa a senha na URL como a gente está fazendo. Então, de posse de eu pego esses valores, eu poderia mandar para um banco de dados para fazer uma pesquisa, uma consulta, algo do tipo. E aqui eu vou utilizar o echo para lhe mostrar seu e-mail e senha, seu e-mail. Vou colocar aqui concatenar e-mail e senha. Então vou atualizar aqui, ó. Até voltar aqui, vou botar PCH Junho, senha 123. Seu e-mail é pcjunho@ue.edu.br e senha 123. Então você vê que a gente está pegando aqui dentro do arquivo acessar.php. Então a gente poderia muito bem colocar no banco de dados, fazer uma busca no banco de dados, inserir, consultar esse e-mail. Isso é só um exemplo. A gente está enviando via GET. A gente está enviando. Existe uma coisa também. Se ele não conseguir recuperar, um exemplo, eu vou mudar aqui, ó, o e-mail. Tipo, tá errado. O que vai acontecer? Olha só. Ele vai dar um erro. Um defined index, ou seja, ele não conseguiu definir, né? Ele não conseguiu pegar, ele dá essa notificação. Isso não é um erro em si, ele só notifica que ele não conseguiu recuperar. Então, como a gente pode resolver isso para não ter problema? A gente pode utilizar lá das estruturas condicionais, por exemplo, se o que? Usar essa função iSet, ou seja, se essa variável, no caso, se veio vazio, get e-mail. Se tá vazia, ou se vem alguma coisa, ele vai cair aqui. Se tá vazio, né, ele vai entrar para cá. Vou botar bem aqui, vou botar aqui tipo um echo, seria erro, só para a gente ver. E aqui ele mostraria só para a gente ver aqui, vou copiar aqui, que estaria ok, um exemplo. Vou atualizar. Ó, tá dando erro, né? Olha, ele deu erro. Por quê? Porque aqui no login eu coloquei errado aqui, eu botei email. Então, bem aqui, o iSet e get e-mail, ele não consegue, né?
Ele está vendo que não está setado. Então ele não vai entrar aqui no if, mas ele vai no else e dá um erro amigável, não aquela notificação, né? Ou eu poderia tratar de uma outra forma, só um exemplo, né? Mesmo que eu não mande nada, ele cai no erro. Eu poderia resolver aqui, deixar e-mail mesmo aqui, salvar e atualizar aqui, ele vai funcionar normal, 3. Mas se eu coloco vazio, ele também funcionaria normal. Só que não ia mostrar nada, não mandou nada. O que eu poderia fazer? Eu poderia verificar, ó, se tá setado, beleza, então ele vai entrar aqui. E aqui eu verifico se o get e-mail é igual a vazio. Se for igual a vazio, o que eu faço? Eu poderia botar assim... só uma mensagem. Sem e-mail, só para a gente ver, né? Senão, eu mostraria aqui um echo próprio e-mail. Um exemplo, só para a gente testar isso. E-mail, olha só. Então agora eu vou atualizar. Olha, já deu sem e-mail. Então eu vou digitar aqui, ó, sem nada. Aí ele vai em sem e-mail. Se eu digitar aqui algum e-mail, um exemplo. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Ele mostra aí, né? Eu achei que era um erro. Deixa eu atualizar de novo. Vou botar um e-mail aqui mesmo. E uma senha. Ele mostra que o e-mail normalmente, né? Então ele verifica aqui. Tá setado alguma... Conseguiu setar? Conseguiu. Beleza, agora eu vou verificar se tá vazio. Tá vazio? Tá. Então não tá vazio, então ele não entra aqui, vem aqui e mostra. Basicamente é isso que a gente poderia fazer. Isso é utilizando o get. O get ele vem no corpo da minha URL. Olha aqui, ó. Ele manda a informação aqui. Essa não é a melhor prática para mandar, um exemplo, eu vou mandar uma senha, não poderia mandar dessa forma. Eu tenho que mandar via post. Via post ele envia no corpo da requisição, né? É uma requisição via post. Vamos lá, vou apagar tudo aqui. Então via get, né, o que a gente pode... Opa, só dar um Ctrl Z aqui. Então via get, para me pegar, eu poderia criar aqui e-mail e receber, né? Como está vindo via get, underline não, cifrão, underline get. E aqui o name, né? E-mail. Eu pego o e-mail e eu trabalho o e-mail de alguma forma. No meu caso eu vou só dar um echo aqui e mostrar esse e-mail. Não, poderia fazer ainda assim, só para mostrar o e-mail, H1 fechar aqui, e aqui eu mostro o e-mail. E-mail, beleza, eu vou atualizar. Mando aqui um outro e-mail. Esse contato curtizando aqui e a senha, ó, contato curtizando já recebeu aqui. Então vou agora fazer aqui para pegar a senha. Então aqui criaria uma variável senha, senha. E aqui, só para a gente testar novamente, eu pegaria a senha. Então ele mostraria, vamos lá, vou colocar aqui PC e a minha senha aqui fake, 1, 2, 3, enviar. Olha, peguei a senha, o e-mail e a senha aqui dentro do meu acessar.php. Claro, isso é só um teste, mas a gente poderia estar pegando isso e verificando no banco de dados. Isso é uma maneira errada, ó, estão me enviando a senha aqui na URL, então não é seguro. Outra maneira que a gente pode enviar é com o método post. Vamos lá que eu parei a gravação aqui sem querer. O método post. A gente pode enviar dessa forma. Quando eu utilizo o método post, ele não vai mais na URL. Ele vai no próprio corpo da requisição. Então, quando a gente está enviando o método post, então eu vou aqui, não vou mais acessar via get, porque não vai funcionar. Vamos apagar aqui, né? Vai vir via post. Então, como eu posso, vou botar aqui, só para a gente mostrar, echo. Para a gente pegar é a mesma coisa, cifrão, underline, só que agora é post. E aqui, e-mail.
e-mail. Então vamos lá voltar, atualizar aqui a nossa página. Eu vou enviar aqui e a senha. Vou enviar. Você vai ver que ele não vai vir mais aqui. Opa, ainda deu um erro na linha 11. Bora ver o que aconteceu. Ah, eu acabei apagando aqui para fechar o PHP, né? Então eu só tinha aberto e apaguei aqui. Então vamos lá, voltar, atualizar. Deixa eu apagar tudo aqui, que ainda é daquele. Ó. Então aqui eu vou digitar PC Fantomas, assim 1, 2, 3. Enviar. Olha, você vê que ele não vem mais aqui, ó. Mas a gente conseguiu pegar via post aqui, ó. pcfantomas@hotmail.com. Então a gente conseguiu via post. Então a gente poderia fazer também, criar variável, e-mail, recebe cifrão underline post, e-mail. Eu vou criar aqui a senha. Então essa é a melhor maneira de se passar aqui, né? Porque a gente não passa no corpo da URL, post. E aqui vai ser senha. E aqui a gente vai colocar aquele echo, colocar aqui H2. Um exemplo só para a gente ver aqui. E aqui eu vou colocar o próprio e-mail. E-mail, e aqui eu vou colocar a senha. Salvar. Vou atualizar aqui o nosso formulário. Então aqui, ó, você vê que não aparece mais, né? Então vou botar aqui PC e a minha senha. Então, ó, quando eu enviar, ele não aparece mais aqui no corpo da URL. Ele vai lá para acessar e envia. Ou seja, bem encapsulado, ou seja, essa é a melhor maneira de a gente enviar esses tipos de dados, no caso uma senha. Então aqui a gente poderia pegar essas variáveis e inserir no banco de dados para ele fazer o login, verificar se existe dentro do banco de dados para a gente validar um login. Então você vê aí que a gente pode trabalhar dessa forma. Então a gente cria um formulário e aí esse formulário a gente digita aqui as coisas e envia, a gente já pega aqui num arquivo PHP e trabalha os dados, né, que a gente pode manipular com banco de dados. A gente ainda não está trabalhando isso, a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Uma outra coisa que a gente vai falar aqui, então vamos esquecer esse acessar esse função. Vamos voltar aqui para esquecer esse login, acessar, né? Vamos aqui trabalhar nessa função. Então eu vou aqui escrever função novamente, funcão.php, e vou apagar aqui os códigos que eu desenvolvi, só para a gente trabalhar uma outra coisa. E aqui eu vou mudar, tá? Vou botar só na função que a gente vai trabalhar agora. Então vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou criar um outro arquivo, eu vou salvar, vou botar array.php, só para a gente fazer uns testes aqui mesmo. Array.php, vou criar estruturas em HTML, array, e aqui a gente vai criar o nosso PHP. Deixa aqui, a gente vai trabalhar com arrays. O que são arrays, né? Na verdade, ele é uma variável desse tipo array. Ela vai permitir que a gente armazene todo um conjunto de itens, né? Como se fosse uma lista, associando sempre a uma chave. Então vamos lá. Até então a gente sabe como criar uma variável, né? Tipo aqui, variável. Vou botar aqui variável. Então eu insiro aqui carro. Mas eu só consigo armazenar esse item. Então se eu quiser armazenar, por exemplo, uma lista de veículos, vou botar aqui veículo, carro. Então se eu quiser armazenar
Moto, eu poderia botar veículo 1, moto. Só que eu ia ter que criando outras variáveis, tipo, eu quero um caminhão, então seria veículo 2, caminhão. Não é interessante isso, né? Porque eu estou criando várias variáveis. Eu tinha que criar um array. Como que a gente vai fazer isso? Então existe uma maneira de a gente fazer. É criando os nossos próprios arrays. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer dessa forma aqui. A gente cria uma variável. Eu vou colocar veículo, veículos. Veículos vai receber o que? Recebe array. Array dessa forma. Então aqui eu posso inserir, ó. Eu vou botar aqui carro, eu vou botar aqui moto e eu vou colocar aqui caminhão. Então todos esse conjunto aqui de itens, carro, moto e caminhão, eles estão sendo inseridos no meu array, no meu vetor, né, de veículos. Como eu mostro, professor, somente para teste a gente consegue mostrar, né, os conteúdos de um array, mas mostrar como teste utilizando var_dum e colocando o nome do array, que são veículos, ponto e vírgula aqui, vou salvar e vou atualizar aqui array, né, .php. Então ele mostra aqui, ó, array 3, significa que tem 3 itens. Então na posição 0 é do tipo string, é o carro. Na posição 1 é uma string de 4 caracteres, é moto. E na posição 2 é uma string de 9 caracteres, é caminhão. Então você vê que ele mostra as informações dentro do nosso array, né? Que no caso é aqui nosso vetor. A gente pode mostrar utilizando o var_dum, né? Eu vou dar até aqui um echo aqui para ele dar um br, ou também com printr. E também a gente coloca o nome do array, que no caso aqui é veículos. Vou botar um ponto e vírgula aqui e vou atualizar. Então aqui, só que ele mostra de diferente, ele mostra array, posição 0 carro, na posição 1 moto, na posição 2 caminhão. Ele não mostra o tipo, né, especificando aqui. Então essas são a maneira de a gente mostrar array, né? Então existem duas maneiras, né? Essa maneira que a gente está criando arrays o arrays sequenciais numéricos. Você vê aqui que ele é posicionado com números, né? A gente define os próprios números, mas existem alguns arrays que a gente pode fazer com associativo. Um exemplo, eu poderia dar um enter aqui, ó, e fazer o seguinte: carro, ele vai ser com a letra C. Vou botar aqui C. E aqui eu faço o seguinte: setinha, carro. Aqui, moto, vai ser com caractere M. Moto. E aqui, caminhão, vou botar K, tá? Com caractere K. Caminhão. Então, dessa maneira, eu estou criando um array associativo. Ele não é mais sequencial. Então, olha só. Se eu salvar aqui e atualizar, olha, agora o C representa o carro, o M representa a moto e o K representa o caminhão. Aqui, ó, o C representa o carro, o M representa a moto e o K representa o caminhão. Olha só, como a gente pode acessar um item só? Vou fazer o seguinte, vou apagar tudo isso aqui. Isso só são para teste, esses var_dum e printr é só para teste. Eu vou tirar esse aqui que são vetores associativos. Eu vou tirar essa associação aqui que a gente criou e deixar ele sequência numérica. Como ele é um vetor, então posso muito bem dar um echo aqui, colocar o nome do vetor, que é veículos, e dizer que eu quero que imprima o veículo da posição 0.
do meu vetor? É o carro, posição 0. Você lembra lá de vetores que ele passa a contar de 0? Eu quero a posição 1. Qual é a posição 1? É a moto. A posição 2 é o caminhão. Isso é porque eu estou criando um vetor aqui dessa maneira. Então ele é um vetor sequencial, geralmente é numérico. Se a gente for fazer o associativo, é daquela forma lá. A gente tem que colocar as chaves que representem, né? Então eu posso colocar aqui novamente o C, que representa o carro, o M, que representa a moto, e aqui o K, né? Só para definir, que representa o caminhão. Então já para me acessar eu tenho que fazer dessa forma, o C, que ele vai mostrar? O carro. Eu quero o M, que ele vai mostrar? A moto. Eu quero que ele mostre o K, a chave, né? Caminhão. Então essas são as duas maneiras de se trabalhar com vetores, né? Com arrays, né? Arrays sequenciais e arrays associativos. Tá, vou voltar novamente para ser aquele array sequencial. Professor, mas como é que eu mostro todo? Aqui eu estou mostrando somente a posição 1 do meu array de veículos, que no caso aí vai ser a moto, né? Mas como é que eu mostro todos? A gente utiliza, para mostrar todo o conteúdo de um array, a gente utiliza estruturas de repetição, né? O for, o while, o do while. Nós vamos ver aqui, falar dessa estrutura? Não, porque é basicamente o que a gente já viu em outras linguagens. Mas eu peço que você dê uma pesquisada. Mas para a gente percorrer um vetor, no caso aqui tem um vetor que eu vou botar até mais coisa aqui. Eu vou botar carro, moto, eu vou botar aqui uma bike. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, como é que eu mostro todo o conteúdo do meu vetor? A gente vai utilizar o for each, que é esse aqui, ó. Se a gente clicar, ele já meio que cria para a gente. For each, qual é a variável? A variável é o veículos, o próprio array. A key, a gente vai colocar que a gente define, eu vou colocar o i, e value é como tá. Então aqui eu posso dar um echo, e aqui ele vai imprimir o que? Eu vou botar aqui até o H3, para a gente deixar bem formatadinho aqui, H3, fechamento, uma concatenação. Ele vai imprimir o que? Ele vai imprimir o veículos na posição I. Então vamos lá, atualizar. Carro, moto, caminhão, bike. Então, ele mostrou todos o que estão armazenados dentro do meu vetor, dentro do meu array veículos. Então a gente pode fazer dessa forma, né? Esse for each ele percorre, né, todo o meu vetor e mostra todo o conteúdo dele, né? Então nesse caso ele está mostrando dessa forma porque eu estou utilizando aqui o H3. Então digamos aí que a gente tenha dentro de uma variável um vetor, né, retornado de um banco de dados, e a gente pode fazer a listagem deles aqui, né, tranquilamente. Então peço que você faça esses exemplos aqui, tente brincar mais com outros vetores aí. Antes de finalizar, a gente está criando dessa forma aqui array, mas a gente pode criar dessa forma aqui, somente com os colchetes. Ó. Funciona da mesma forma também, sem problema nenhum. Ou com o array, ou somente com os colchetes, a gente está criando vetores também, ok? E outra coisa, eu criei aqui, ó, e eu posso muito bem aqui, veículos, e acrescentar um outro. Eu vou colocar aqui avião. Sobrepôs. Justamente, sobrepôs. Mas como é que eu faço para não sobrepor? Recebe
avião. Ó, ok? Eu tenho meu vetor, meu array aqui, né, que ele recebeu todos esses valores, mas eu posso, dessa maneira aqui, acrescentar um outro item dentro do meu array. Ó, ele acrescentou o avião. Ah, pessoal, vamos lá. Vou tirar aqui. Ele vai mostrar aqui bike. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar bem aqui. Opa. Não é? Acho para ele dar um... Opa, não ficou legal. Ele vai dar uma linha, né? Vou copiar aqui aquele código. Recebe avião. E aqui um outro for each. Opa, um outro for each aqui. Para ele listar novamente. Então tá aqui o nosso código. Então ele vai listar carro, moto, caminhão nesse for each. Vai passar uma linha e vai listar todos os outros itens. Vamos lá ver se vai funcionar. Ó, carro, moto, e aí carro, moto, caminhão, bike e avião. Então ele inseriu mais um item no nosso array. Beleza? Façam os testes aí com outros arrays, né? Utilizando outros tags HTML. E a gente se vê na próxima aula, que a gente vai falar de banco de dados propriamente dito. Então eu peço que você faça um teste aí de uma paginazinha de cadastro e que você pegue todos esses dados do cadastro dentro de um arquivo PHP, igualzinho a esse acesso aqui. Você vai criar aqui uma página igualzinha essa de login, mas você vai criar uma página de cadastro, cadastrando nome, RG, várias informações. Você vai pegar num arquivo PHP todas essas informações via post, depois via get e mostrar esses valores. Beleza? A gente se vê na próxima aula aí e bons estudos para vocês. Veja o nosso material aí, a nossa apostila. Vou disponibilizar para vocês aí alguns outros materiais para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso projeto de sistemas bem bom aí, né? Um projeto bem significativo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, podem me chamar a qualquer horário e a gente vai desenrolando aí para a gente finalizar essa disciplina com êxito e fazer um projeto aí, um sistema web muito bonito aí, com front-end bonito e também com um back-end em PHP funcional aí, beleza?